Olá! Apareceu? Agora apareceu. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, queridos. Excelente tarde para você, professor Bueno. Professor Luiz Bueno, professor Kassai, João, Jorge Augusto, Eliane, Juliana. Boa tarde, sejam bem-vindos. A gente estava aguardando alguns participantes entrarem. Boa tarde, queridos. Excelente tarde para você, professor Bueno. Boa tarde. Maravilha. Vamos lá, peraí, eu estou aqui no... Aí. Professora Janaína. Deixa eu fazer aqui a abertura, professora. Vou compartilhar a minha tela. Claro. Gente, poder já se adiantar, já que esse tema é um tema bem extenso e tenho certeza que terão aí bastante perguntas, bastante dúvidas. Hoje a gente vai falar sobre modelo de negócios, né, sobre o planejamento estratégico e aí a construção, né, dos 6 capitais, falar um pouco sobre os 6 capitais. Vou fazer um share aqui na minha tela, vamos lá. Espera aí. Vamos ver aqui. Consegue ver minha tela, professora? Sim, consigo perfeitamente. Ah, maravilha. Bom, pessoal, então vamos iniciar aí o nosso tira-dúvidas, né? O tira-dúvidas sobre o relato integrado e, mais especificamente, sobre o modelo de negócios, onde falaremos um pouco aí sobre planejamento estratégico e os 6 capitais. Antes da gente iniciar, deixa eu só explicar como vai ser a dinâmica. Nós faremos aqui 40 minutos com a apresentação da professora Janaína e logo em seguida a gente terá aí 20 minutos para perguntas e respostas, para poder tirar todas as dúvidas que surgirem durante essa apresentação. A professora Janaína, para quem não conhece, ela é professora dos cursos de Economia, Controladoria, Contabilidade, Matemática Financeira, é doutoranda em Administração e Sustentabilidade pela Unicamp, é mestre em Controladoria, economista, contabilista, e faz parte aí da Comissão Brasileira de Acompanhamento do Relato Integrado, né? No setor público, ela atuou como conselheira do Emprego e Renda do Estado de São Paulo, foi também conselheira do Banco do Povo. Na área executiva, ela atuou como gerente de pessoal e finanças, lá no CREA São Paulo, maior conselho de fiscalização do exercício profissional, CREA São Paulo. Um grande abraço a todos os colaboradores lá do CREA, o presidente Vinícius, que num treinamento nosso ele pôde estar conosco, falando um pouco sobre as novidades aí na implementação de tecnologias lá no CREA São Paulo. Bom, a professora Janaína ela também é palestrante na área de finanças, né, na área financeira e motivacional, autora aí do blog Café e Finanças, que eu sugiro a vocês depois darem uma conferida lá, porque tem uns artigos bem bacana. É colunista lá de finanças na revista CREA Online, no Diário do Rio, foi coautora ou é coautora aí nos livros Coach Empresarial, Coach para as Mulheres e o Histórias de Sucesso, volume 2. É desenvolvedora dos treinamentos Batalha da Mente, Relato Integrado para entidades públicas, Preparação Financeira para Investimento, Educação Financeira para Empreendedores pela Unicamp e Soft Skill, desenvolvendo competências de sucesso. Professora Janaína, muito obrigado. A palavra está com você. Eu vou te dar aqui o controle da apresentação
e, por favor, dê continuidade a esse nosso Tira Dúvidas, relato integrado, modelo de negócios. Eu amo falar nesse assunto, né, Paulo? Você sabe, inclusive é meu objeto de estudo atualmente lá na Unicamp, e eu vejo a dificuldade que as entidades públicas têm de visualizar essa questão do modelo de negócios. O que acontece com o modelo de negócios? Quando a gente pensa em modelo de negócios, para o relato integrado, uma coisa que a gente precisa deixar muito clara é que o relato integrado não é um novo relatório, e o relatório em si é só um produto consequência de uma metodologia que vai mudar na nossa entidade. Nós vamos começar a trabalhar com o desenvolvimento dos processos da nossa entidade, da nossa empresa, para que a gente consiga entender como é que essa entidade, empresa, gera valor ao longo do tempo. E aí, essa questão de gerar valor ao longo do tempo é uma questão muito pesada, muito forte. Ela está dizendo qual é o propósito da minha empresa, qual é o propósito da minha entidade. E eu preciso, através desse modelo de negócio, começar a retratar, a demonstrar isso, não só para a sociedade, eu digo principalmente para a gente. Enquanto gestores da coisa pública ou da administração de uma empresa, tem várias empresas, e a gente sabe disso, eu tenho certeza que o Bueno sabe, o Kassai sabe, são várias empresas dentro de uma empresa. E muitas vezes elas acabam guerreando entre si. A questão de sustentabilidade, ela vai além, ela vai buscar esses preceitos em vários outros aspectos. Então, quando eu começo a colocar no papel o que é que a minha empresa faz, qual o propósito dela, como é que eu linko todas as questões externas, internas, o que é que está acontecendo com a minha empresa, eu consigo ter uma visualização muito melhor sobre isso. Eu consigo ter uma visualização plena sobre a minha empresa. E aí, no framework do relato integrado, que foi agora está passando por uma revisão, já inclusive colocando a questão do propósito nela, em todo o modelo, eu vou visualizar de uma maneira muito abrangente como é que a minha entidade gera valor ao longo do tempo e como é que ela processa os capitais. Como é que ela faz para que o seu produto ou serviço seja entendido, processado, a perspectiva futura dela e quais os impactos que ela está gerando em cima de suas ações. Então, a gente começa a pensar no longo prazo. Eu deixo de pensar em situações de curto prazo, e a gente que trabalha em entidade pública sabe que nós vivemos muito curto prazo, porque a gestão é de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos. E aí, como que nós conseguimos trabalhar com essas questões para que a estratégia permaneça? E eu tenho também certeza que muitas entidades só têm a estratégia no papel para cumprir com questionamentos do tribunal, com questionamentos externos, mas não utiliza isso de maneira clara para tomada de decisão, para melhorar a sua performance. Faz sentido isso que eu estou dizendo? Então, quando a gente fala assim de modelo de negócios, eu estou pensando em algo melhor, eu estou pensando em como é que nós trabalhamos com os 6 capitais. E aí vem, será que eu preciso trabalhar com 6 capitais? Será que eu tenho que usar todos os capitais? Quais serão os capitais que eu utilizo? Muitas empresas têm uma dificuldade, inclusive, de mapear quais são os capitais que ela utiliza. O mais óbvio, é o único que nós conseguimos mensurar assim claramente, é o capital financeiro. E hoje, com essa mudança da sociedade, nós temos percebido que o capital financeiro ele é relevante, sim, eu preciso quantificar, sim, mas dentro de uma prestação de contas, daquilo que eu estou dizendo como valor ao longo do tempo, aquilo que eu estou dizendo como um propósito, equivale a aproximadamente 20% do relatório.
como fazer a leitura daquilo que não é financeiro. Essa é a pergunta, Paulo. Essa é a pergunta, Bueno, Kassai, Jorge, João, Karina. Essa é a pergunta. Como é que eu estou fazendo com a minha entidade para que ela gere valor ao longo do tempo? E aí eu começo a trazer os capitais intelectual, manufaturado, capital natural. Várias entidades têm uma dificuldade grande de saber se tem ou não capital natural, principalmente porque é prestação de serviço. E aí ela fala, não, eu não tenho nada a ver com capital natural. E às vezes, mesmo que ela tenha, porque todos nós temos, viu? Todos nós temos utilização de capital natural, mesmo que seja na prestação de serviço. Mas será que esse é um fator que vai atrelar realmente valor à tua empresa para você relatar? Será que você precisa relatar? Não existe um determinante de que você precise relatar os seus capitais. Muito pelo contrário, você tem que relatar aquilo que realmente diz respeito à entidade. Então, eu vou olhar para a entidade de uma maneira muito mais clara, de uma maneira muito mais relevante. Aí eu vou trazer o capital humano na área, em conselhos de fiscalização especificamente, o capital do relacionamento é muito forte. Por que é muito forte? Porque você tem que se relacionar. Você tem que se relacionar com a sociedade para mostrar, para garantir que não tenha profissionais atuando de maneira inapropriada, profissionais que não estão capacitados, estão sem diploma, não é? Você tem que ter esse quesito da relação. Você tem que fazer contato com outras entidades. Você precisa fazer contato, por exemplo, com outros órgãos públicos. Você precisa trabalhar essa questão da fiscalização preventiva com outras ferramentas além do fiscal físico. Nós estamos num país enorme. Imagina quantas pessoas seriam necessárias para fazer uma fiscalização. Imagina a Receita Federal, por exemplo, fazendo uma fiscalização homem a homem de cada conta da população. Meu Deus, não dá. Então, nós precisamos começar a trazer outros tipos de capitais. O capital intelectual entra aqui. A gente vai ter que começar a usar tecnologia. E como é que isso está mapeado dentro do meu modelo de negócios? Como é que eu consigo mapear isso dentro do modelo de negócios? Será que faz sentido para mim trabalhar com essa amplitude? Esse meu capital social, eu faço licitação, eu sou uma entidade pública, eu faço licitação. Eu tenho gestão em cima dos meus fornecedores? Eu tenho a noção exata de que meus fornecedores não usam mão de obra infantil? Não usam mão de obra escrava, não usam, trabalham com os mesmos propósitos que o meu, a gente ainda não tem isso. Quando eu falo, por exemplo, na questão de governança na área pública, o Tribunal de Contas soltou uma série de acórdãos falando que nós somos muito incipientes em governança. E é verdade. Por quê? Porque nós estamos ainda fazendo tudo o que nós estamos fazendo para agradar aos outros e não para usar como ferramenta de gestão. E o professor Bueno, ele fala isso em todas as aulas dele, enquanto nós não trouxermos esses aspectos de sustentabilidade, de governança, de relato integrado para a estratégia do negócio, que a gente consiga verificar a possibilidade de ferramenta de gestão, de desenvolvimento de indicadores de desempenho integrados, você não vai fazer. Vai ser só uma coisa muito chata de você fazer, e normalmente é uma pessoa só que está fazendo, coitada dessa pessoa, porque ela sai catando um monte de informação do órgão todo, e sai aquela coxa de retalhos, e eu tenho recebido uma série de modelos de negócios que é tudo, menos a foto do que é a entidade. Faz sentido isso que eu estou dizendo para vocês? Sim ou não? E aí, olha, deixa eu passar lá para o framework, só para vocês começarem a entender um pouquinho como funciona o framework. Olha lá, o que acontece, essa foto que eu estou mostrando já é a foto do draft que nós discutimos bastante lá na comissão do SEBARE. Aqui a gente já está falando bastante de propósito, e eu já até grifei aqui, eu mesma dei uma grifadinha, que eu estava conversando, ficou aqui, ó, propósito. Então, eu tenho que analisar
toda a situação externa. Quando eu faço uma análise externa, eu faço uma análise interna, verifico qual é o meu propósito, verifico se a governança consegue garantir que esse propósito aconteça. Eu começo a mapear riscos. Quantos aqui têm mapeamento de risco? Fala para mim. Nós não temos. Então, são todas ferramentas de gestão. Como é que a gente começa a trabalhar sem mapeamento de risco? Sem mapeamento de risco. É muito sério, né? Aí eu começo a trabalhar lá na frente, eu começo a olhar quais são os pontos, aonde eu quero ir, quais são os produtos que eu gero, produtos e serviços que eu gero, através desses insumos que são os capitais. Eu trabalho com esses capitais, eu vou entregar um produto, e quais são os impactos disso? Eu não consigo sequer saber quais são os meus produtos, quiçá saber quais são os meus impactos. E mais, quais são as perspectivas? Quais são as possibilidades? Muitas coisas vão ter que se rearranjar. A gente vai precisar pensar em algumas coisas que nós fazemos hoje que já não são mais necessárias, mas que nós fazemos. Por quê? Porque nós estamos ainda naquela coisa de eu faço assim, porque é assim, porque, né? Então, a gente vai pensando nesse modelo de negócios, trazendo para o nosso negócio, trazendo para a nossa estratégia. Se vocês estiverem ainda, como eu estive várias vezes, apagando incêndio, significa que eu ainda não tenho um planejamento. Eu sou reativa, eu não sou ativa. E a ideia é que a gente transforme a entidade pública num órgão ativo, num órgão eficiente, num órgão que consiga, através de um mapa, me mostrar o que está acontecendo, se ele consegue, se ele não consegue, como ele está trabalhando. Então, eu começo a pensar, né? Se eu for pensar, por exemplo, em termos de leitura dinâmica do framework, eu tenho que pensar assim, olha, quais são os acréscimos ou decréscimos que eu produzo enquanto entidade nas transformações dos capitais? Quer dizer, um período anterior eu tenho que mapear quais são os capitais. Qual é o ambiente político que pode afetar a minha estratégia? E, gente, na área pública, o que mais tem se você não considerar o fator político como uma variável, você está, assim, na roça. Porque ou você está trabalhando com uma venda no rosto. A gente sabe que é muito difícil. E aí nós tem que trabalhar assim. Hoje nós temos uma auditoria interna? Muitos não, a maioria não. Mas é preciso você ter um mapeamento, fazer um trabalho aí de compliance, é importante. Trabalhar com indicadores integrados. E olha, gente, eu passei muito por isso, de ter informação de uma área, a mesma informação na outra área vinha completamente distorcida. E nós pedíamos isso normalmente quando? Quando o Tribunal de Contas pedia, ou quando o Conselho Federal pedia. E aí, como é que você justifica? O mesmo dado em duas áreas, cada um tem um número. Precisa estar integrado, a gente precisa parar de pensar no umbigo e começar a falar mais com a empresa. É preciso ter reuniões de estratégia, reuniões de alinhamento, bom senso, capitais de propriedade de outros, por exemplo. Eu tenho na área fim, eu sou área meio, eu sou da contabilidade, eu sou área meio. Mas o que eu contribuo para a área fim? Tem que começar a fazer esse tipo de pergunta. Quais os capitais que estão envolvidos na minha área? Quais os capitais que estão envolvidos no atingimento do resultado que eu quero lá na frente? Porque o relatório em si, se você começar a pensar nisso que eu estou falando, o relatório sai em tempo real. Percebem? O grande problema que nós temos é que nós não pensamos em nada disso. A gente só vai ficar preocupado com o relatório de gestão nas vésperas de entrega, ou seja, foi postergada a data, né, do ano passado para junho, só que desse ano também tem que estar acontecendo. E como é que faz? A gente tem que fazer a troca do combustível com o avião andando. É complicado. Como que a gente vai explorar os capitais se a gente sequer consegue mapear o que está acontecendo com a gente?
Então, a maior dificuldade que eu percebo é nisso. A maior dificuldade que eu vejo é nisso. E o que eu proponho para vocês? Que a gente comece a pensar de maneira a trazer indicadores. Por que indicadores? Aquilo que você não consegue medir, você não consegue fazer nada. Você tem que ter alguma coisa que você mensure. E tem que estar atrelado ao que você pretende atingir. Se você não sabe o que você pretende atingir, é inócuo fazer. Você vai fazer só para cumprir tabela. Percebem isso? Sim? E aí, gente, o que eu tenho aqui ainda para comentar com vocês sobre isso é que vocês precisam usar algumas ferramentas para mapear. Tem várias ferramentas que a gente consegue usar para mapear o nosso modelo de negócios. O modelo de negócios é algo maior. Então, eu tenho visto uma série de modelos de negócios em que vocês me trazem o Canvas. É maravilhoso o Canvas. Eu uso o Canvas para fazer mapeamento estratégico, aplico a aula de Canvas, faço, né? Mas o Canvas, ele vai te dar um norte do que vai ser o seu modelo de negócio. E você vai pegar, extrair os dados que você mapeou no Canvas para você montar algo maior, que é o seu modelo de negócio. Outra coisa, cadeia de valor, aquela cadeia de valor que nós aprendemos de logística, também é uma das ferramentas que se utiliza. É uma das ferramentas que se utiliza, mas o modelo é maior do que a cadeia de valor. Percebem? Vocês precisam começar a ter essa amplitude. Vocês precisam participar, se preocupar com isso, no sentido de como trazer esses dados, como integrar as pessoas. Eu acho que a maior preocupação aqui é com relação à cultura organizacional. Vocês vão precisar olhar para os lados, conversar com o outro, e relação, é relacionamento, percebe? Queridos, ficou claro o que eu falei aqui com vocês, esses apontamentos que eu fiz? Faz sentido para vocês? Não faz sentido? Eu acho que agora seria um momento bom da gente falar um pouquinho. O que vocês acham? O que você acha, Paulo? Você recebeu algumas dúvidas, algumas coisas? Recebi, professora. Eu achei que a senhora foi um pouco, como eu diria, que foi um pouco rápida na explicação. Eu queria que a senhora exemplificasse um pouco mais, né? A gente começou aí menos de 15 minutos e eu queria que a senhora entrasse um pouco mais nessa questão do planejamento estratégico e exemplificasse um pouco mais sobre isso. Claro. Então, quando a gente fala de planejamento estratégico para conselhos de fiscalização, o que nós imaginamos? Eu já ouvi várias coisas. Eu já ouvi que o planejamento estratégico deveria ser muito igual, porque todos os conselhos de fiscalização fazem a mesma coisa. Eu já ouvi que não precisaria ter planejamento estratégico, uma vez que não há concorrência. Eu já ouvi, olha, queridos, eu já ouvi de um tudo com relação a isso. Vamos por partes. Quando a gente fala de conselhos de fiscalização, por mais que conselhos eles tenham a atividade fim, que é essa coisa de garantir que a sociedade não tenha maus profissionais, cada conselho tem a sua especificidade. Então, você tem uma estratégia diferente, uma abordagem diferente para cada tipo de público, certo? Então, essa é a primeira coisa. Segundo, quando a gente pensa em concorrência, você tem que imaginar que nós estamos num mundo volátil, num mundo incerto, complexo, ambíguo, e que hoje está, amanhã pode não estar. Então, eu sei disso porque lá no conselho, uma coisa que sempre ficou muito claro para eles, e as pessoas acreditavam piamente, é que sempre iria existir o conselho. Mas será que pode ficar somente como conselho? Será que o governo não pode mudar alguma coisa e trazer isso para ele? Será que
as necessidades dos conselhos com relação à população continuam as mesmas. Eu não sei vocês, enquanto gestão, eu recebia telefonema de profissional perguntando por tudo comigo. Se eu fazia plano de saúde, se eu tinha lazer, se eu fazia plano camping, acampamento, plano de férias, tudo, menos que eu era um órgão de fiscalização do exercício profissional. Ele não sabia a relevância que existia no meu conselho com relação a ele. Então, olha como era um trabalho que tem que ser feito nas universidades, que tem que ser feito na sociedade. A gente vai precisar trazer as pessoas, demonstrar para as pessoas como é que a gente gera valor. Então, por mais que não exista concorrência, você tem a própria utilização da sociedade do nosso serviço, que ela não está percebendo. Então, se ela não está percebendo, alguma coisa a gente precisa refletir. Terceiro, sem planejamento, qualquer caminho serve. Se a gente não sabe por que nós estamos trabalhando, a única coisa que a gente sabe é que tem que estar lá para bater o cartão às 8, ao meio-dia, agora nem tanto assim, porque estamos todo mundo remoto, mas e qual é a evolução disso? Para que a gente vai evoluir? Então, o planejamento, ele vai te dar todas essas diretrizes. E à medida em que você tem esse planejamento muito bem montado, aliado com os seus indicadores, e que estejam aliados àquilo que faz com que você gere valor ao longo do tempo para a sociedade, e para isso vocês vão fazer aquela matriz de materialidade que eu falei no Tira Dúvidas passado, você vai conseguir ter um norte do que você vai fazer. E você começa a trabalhar em cima daquilo. À medida em que você vai trabalhando de maneira integrada com todas as áreas do seu conselho, a produção de um relatório é consequência disso. Ficou claro, Paulo? Sim, professora. Sim, ficou muito claro. Muito obrigado. Esse nosso Tirar Dúvidas ele está sendo exibido aqui via Zoom e com retransmissão lá pelo canal do YouTube. E a gente recebeu por lá algumas perguntas, professora, e uma delas refere-se a se o modelo de negócio é o mesmo que a cadeia de valor. E se nós temos que utilizar todos os capitais para elaborar o modelo de negócio? Boa pergunta, Paulo. Então, o princípio do relato integrado não foi criar um novo relatório. Muito pelo contrário, foi de facilitar a vida do gestor para que ele pudesse relatar para a sociedade como é que ele gera valor ao longo do tempo. Então, tem capitais que, para ele, dentro daquilo que ele está querendo ser, daquilo que ele está demonstrando em termos de propósito, pode não fazer sentido, ele não precisaria estar reportando. Você não precisa usar todos os capitais para fazer um relato integrado. Essa é a primeira coisa. Segundo, cadeia de valor faz parte do seu modelo de negócio, mas não é o modelo de negócio. O modelo de negócio ele vai trabalhar com todos com os capitais que você vai relatar e de que maneira que esses capitais são utilizados na sua cadeia produtiva para entregar os produtos e serviços que você faz, e a partir daí, como é que esses capitais ficam transformados? Como é que eles são transformados e quais são os impactos que ele gera para a sociedade? É isso. Ok, professora. Professor Bueno, o senhor gostaria de acrescentar algo mais na fala da professora Janaína? Olá, pessoal, boa tarde a todos. Tudo bem, Paulo? Boa tarde, professor Kassai, muito bom reencontrá-lo. Relato integrado hoje é uma demanda muito forte que está começando nos conselhos, mas as empresas estão sentindo necessidade de utilizar o relato integrado para captar recursos no mercado financeiro, né, para fazer IPO e uma série de outras coisas. Né? Nessa capacitação, nesse treinamento que a Janaína
fará junto com o professor Cláudio e comigo, nós vamos explicar para vocês o que isso tudo tem a ver com sustentabilidade, por que é importante o entendimento do conceito da sustentabilidade, porque o relato ele vai nada mais do que mostrar a transparência, né, que é um dos pilares da governança corporativa, o desejo de informar. Né? Quanto mais você informar o que você está fazendo, tá, no seu relato integrado, melhor você fica perante os seus stakeholders. Né? Então, por exemplo, nos conselhos, existe a necessidade de você ter uma boa governança corporativa, uma governança dentro dos conselhos. Se pensar que a governança deve ter nas empresas, né, fazendo uma analogia, quanto maior o número de sócios, acionistas ou cotistas, então, quanto maior for os conselhos, mais robusta tem que ser a arquitetura de governança corporativa. Tá? E você vai usar essa arquitetura de governança corporativa também para relatar o que você efetivamente está fazendo, né? Desde lá do principal executivo do conselho, né, até a pessoa que está na linha de frente, o executivo com a mão na massa. Né? Então, é importantíssimo a identificação desses capitais, assim como a gente tem que identificar os stakeholders também, com os quais os conselhos se relacionam. É fundamental que isso aconteça, né, para que você realmente faça um primeiro relato integrado, né? Saia da inércia. Depois de você fazer o primeiro, você vai começar a observar o quanto você está fazendo já de as atitudes ligadas à sustentabilidade, isso nós vamos falar na capacitação, que você consegue colocar no relatório, no relato. Você consegue relatar, né? Então, assim, estamos falando de um tema extremamente importante, que agora, com a pandemia, o mercado financeiro entrou na discussão, e hoje o mercado não se discute mais a questão do ESG, por exemplo, que é o ambiental, social e governança. É importantíssimo que vocês identifiquem nos conselhos de vocês, quando ao fazer o negócio de vocês, quais impactos que esse negócio tem do ponto de vista ambiental, social e de governança. Né? O que pode ser melhorado? Né? O que pode ser mitigado em termos de risco? Então, acho assim, é muito importante a participação dos conselhos nessa capacitação, para que esse relatório, primeiro, seja feito já num nível muito bacana. Né? Os próximos vão ser mais fáceis, vão ser mais tranquilos, né? Porque já aprendemos e já praticamos. O primeiro é meio complicado de acontecer, mas é bacana que aconteça. Né? A gente pega, por exemplo, nesse momento de pandemia, a quantidade de empresas que estão fazendo IPO, que é a abertura do capital, né, é muito grande. Eu participei agora essa semana de um evento do mercado financeiro, onde foi entrevistado o presidente da B3, né, antiga Bovespa, né, e o que ele falou? Tem mais de 40 pedidos de IPO lá dentro. Por quê? As empresas estão precisando de dinheiro, mas para conseguir esse capital, conseguir esse dinheiro, ela tem que mostrar que ela tem equilíbrio entre econômico, social e ambiental, né, entre o ambiental, entre o social e a governança. Isso tudo é importante que tenha. E o relato integrado é o documento, né, que se for conjugado, que se for colocado junto com os ODS, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, que são os 17 ODS, que nós vamos falar também na capacitação, juntou essas duas ferramentas, dificilmente algum conselho vai ficar mal na foto. Né? A primeira foto pode ser que não saia maravilhosa, mas nas próximas vai ficar muito bacana. Então, é minha palavra de entusiasmo para vocês. Né? É demanda internacional do mercado você relatar, né? Você ser transparente, porque você ser transparente com aquilo que é responsivo, se você não fizer, você é multado.
você é criminoso ambiental. Agora, fazer acima, além daquilo que é responsivo, isso é importante que os conselhos façam, que as empresas façam e comuniquem, né, aos seus stakeholders, aos seus shareholders, né, comunique o que está sendo feito. Né, bota a boca no trombone, mas falando aquilo que efetivamente fazem. Né? As suas atitudes falam tão alto que eu não consigo escutar o que você me diz. Por quê? Você está falando, mas está fazendo. E o relato vai mostrar o que você está fazendo. Muito e bem, agora, professor, isso é tão sério que o CPC 09, ele não obriga você a fazer o relato, né? Você, qualquer tipo de empresa, mas se qualquer empresa for fazer qualquer tipo de reporte, esse reporte tem que ser na forma de relato integrado. Então, olha que ganho que nós tivemos aí, que eu fiquei muito feliz, a gente que luta, né, Luiz, por conta dessa questão da sustentabilidade, de transparência, equidade, enfim, como que a gente está conseguindo aí, a passos largos, que o relato integrado seja utilizado por todos, né? E é uma ferramenta de gestão, gente. É que hoje, quando você recebe a notificação do Tribunal de Contas de que você tem que fazer esse reporte na forma de relato integrado, parece que é impositivo. Mas vocês precisam começar a perceber a possibilidade de melhora na gestão, na tomada de decisão. Quantas vezes eu tomei decisões que eram decisões extremamente relevantes, com meias informações, com meio dado. E esse meio dado, nossa, a gente responde para sempre. É uma coisa doida, porque você vai observando tudo aquilo que pode gerar qualquer impacto, né, na administração pública. E agora, por exemplo, nessa semana, nós estamos sendo julgados, saiu algumas determinações de um documento que estava lá na Justiça, já fazia 20 anos. Então, olha só, o Fábio, ele fala o seguinte, que hoje nós somos julgados hoje, com as regras de hoje, por coisas que nós fizemos lá atrás. E é assim que a gente acaba sendo julgado enquanto entidade pública, por atos que aconteceram lá atrás, onde não tinha controle, onde não tinha, né? Então, você tem que começar a perceber a importância disso. E você começar a fazer o primeiro passo para você fazer o relato é começar a olhar para dentro, olhar o seu modelo de negócios, saber como é que você gera valor ao longo do tempo. Muito bem, muito obrigado, professora Janaína, professor Bueno. Vamos abrir agora aqui um espaço para as perguntas dos participantes. Se alguém tiver vontade de perguntar algo, pode abrir a câmera, perguntar ao vivo ou enviar aí pelo chat. Esse nosso Tira Dúvidas, ele é o segundo, né, de uma série em que nós estamos fazendo, até mesmo para promover o tema relato integrado. O primeiro Tira Dúvida nós fizemos falando sobre a matriz de materialidade e agora nós estamos falando um pouco sobre modelo de negócios. Nós estamos aqui ao vivo via Zoom, mas está sendo retransmitido também lá pelo YouTube. E no YouTube a gente recebeu mais uma pergunta onde um participante ele pergunta por onde ele deve começar, né, para fazer aí o seu modelo de negócio. Por onde ele deve começar? Então, gostaria que a professora Janaína, por favor, respondesse e, se possível, o professor Bueno aí complementasse também. Pois é, gente, começar é difícil, porque não adianta fazer sozinho. E é pelo modelo de negócios. Então, o que seria importante você fazer? Você começar a trazer os usuários-chaves de todo o seu conselho para um bate-papo, para vocês começarem a conversar sobre para onde vocês vão, como é que vocês geram valor ao longo do tempo, como é que vocês gostariam de ser vistos pelos seus stakeholders, pela sociedade, né, por todos que são impactados. Quem é que são as pessoas impactadas pelo seu conselho, pela sua prefeitura, pela sua entidade pública?
Quem é que é diretamente impactado? Além das pessoas que são diretamente impactadas, quais são os cenários? Então, você vai precisar conversar, vai precisar chamar essas pessoas e realmente construir junto esse modelo de negócio. Se o modelo de negócio é uma ferramenta que é construída por um, ele não tem legitimidade, ele não consegue prosperar, vai ser só aquela coisa no papel. E para fazer esse esforço todo, gente, para montar esse relatório, que não é fácil, só quem monta que sabe. Se vocês não usarem isso de maneira prática, vai ser todo ano um parto. Todo ano vai ter que fazer a mesma coisa. E é uma coisa doida. Nossa, eu sofria, né? Enquanto eu não pensava de maneira integrada, era complicado. Fala, Bueno. Olha, eu queria comentar uma coisa com vocês, que é uma coisa interessante. Quando vocês começam a pensar em fazer um relato integrado, com o intuito de relatar as ações que vocês estão fazendo do ponto de vista mental, social, de governança, financeiro e tudo mais, a princípio, vocês começam pensando na prestação de contas, né? Mas isso, com o tempo, vai avançando para um processo decisório, né? Então, é um avanço quando você começa lá fazendo a prestação de contas e, de repente, você começa a usar o relato integrado para processo decisório. Você vai tomar algumas decisões em cima daquilo que você apurou e colocou no seu relato integrado. Então, às vezes, você tem que rever as suas estratégias, né? E a gente sabe que o planejamento estratégico deve ser feito a lápis, né? Para poder estar sempre sendo revisto, né? Então, é importante que a gente... Ou vocês acham que quem fez o planejamento estratégico para o ano passado, em março, teve a pandemia, não teve que voltar para fazer o seu revisitar seu planejamento estratégico, né? E pensar tudo que tem que ser feito novamente. Os conselhos de administração, né, das empresas não tiveram que se reinventar, né? Até mudar de presidentes de algumas empresas para colocar um executivo com a mão na massa mais adequado para aquele momento, para esse momento que a gente está vivendo de pandemia, né? Então, assim, começa com prestação de contas, mas na medida que vocês vão ganhando robustez, vocês vão passar por um processo para ser um processo decisório, né? Então, eu acho que é tudo de bom, realmente. Felizmente, agora o mercado financeiro entrou com os dois pés, né, com todas as forças, para realmente mostrar isso. Agora, como começar? Eu acho que a gente brinca, né? Tem empresas, quando você está falando de empresas, isso também serve para conselhos, fazendo eficiência hídrica, eficiência energética, cuidando do seu resíduo. Tem que começar pelo pretinho básico, né? pelo básico de tudo, né? E aí começa a crescer. Então, por exemplo, levantar quantos stakeholders vocês têm, quantos sócios, acionistas, né, cotistas que vocês têm, quantos associados. Quanto maior o número de associados, mais forte tem que ser a arquitetura de governança corporativa, né? E tem que ser um relato integrado do que essa arquitetura de governança corporativa está fazendo para comunicar à sociedade efetivamente aquilo que está sendo feito. A comunicação é muito importante, mas eu acho que tem que começar de algum jeito, né? De preferência, a gente brinca, pelo começo, fazendo coisas simples, atitudes simples, não precisa fazer grandes projetos, nada disso. Nós temos que pensar que todos nós, nas empresas, os conselhos, nós temos uma licença social para operar. E a gente tem que mostrar que nós estamos operando essa licença social muito bem, para que os stakeholders, para que a comunidade aceite isso. E hoje, com essa internet, com tudo o que está acontecendo em termos de comunicação, qualquer ruído
é um problema sério, seríssimo. A gente vê empresas tendo um problema de ruído. Vou dar um exemplo recente, Carrefour, né, com aquela morte de um segurança, e agora também problema ambiental ontem na cidade de Santos, no Canal 6. Isso é complicadíssimo, né? Macula, né? Que acaba com a reputação da empresa. E você Sim, demora você uma vida vai inteira para montar a sua reputação e 2 segundos para perder. Exatamente. Você pega a marca, que é um intangível, que você tem que estar sempre cuidando, sempre blindando. Pega o caso da Samarco, até hoje, né? Você vê problemas seríssimos de passivos ambientais, passivos sociais, dos 2 desastres que aconteceram em Mariana e Brumadinho. A empresa, por que a empresa está... Agora, eu comento isso em sala de aula, os alunos falam, professor, mas a Samarco, a ação da Samarco está bombando. Por que está bombando? Porque ela revisitou o seu planejamento estratégico, ela criou uma área de sustentabilidade e colocou ela ligada diretamente ao Conselho de Administração. Então, profissionalizar o Conselho, né? Fazer com que as pessoas entendam o que é sustentabilidade, qual a importância da sustentabilidade dentro da governança, o que governança tem a ver com sustentabilidade, o que relato integrado tem a ver com sustentabilidade. É tudo isso que nós vamos falar nessa capacitação aí, que vai trazer muitas informações importantes para vocês prepararem os seus relatos integrados com maestria. Muito bem, muito obrigado, e olha, professor. Gente, eu vou falar rapidinho, professora, sobre essa capacitação que o professor está mencionando, para quem ainda não sabe, mas antes deixa eu só colocar uma pergunta aqui que eu achei bem interessante, que mandaram também lá pelo YouTube, se é possível mudar o modelo de negócio com o passar do ano. Eu queria que a professora respondesse rapidinho, resumidamente, para a gente poder falar também sobre a capacitação. Então, professora, é possível mudar o modelo de negócio aí com o passar do ano? Pois tudo é possível, né, não? Mas nem tudo me convém. Por que nem tudo me convém? Porque se você trabalhou com o seu modelo de negócios da forma correta, vocês concordam que o modelo de negócios ele não vai mudar de hoje para amanhã, ele não vai mudar o ano que vem, ele é o que vai te tornar perene. Então, a ideia é que você monte um modelo de negócios que seja aquilo que você realmente faz. O que pode mudar, talvez, sejam os enfoques do que você vai demonstrar no seu relatório. E ainda falando sobre a questão de relatório, já pensando no Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas já tem ferramentas de unir alguns dados. Então, ele vai pegar os elementos de conteúdo lá do relatório de gestão e fazer um cara crachá. Ele está trabalhando já com essa matriz, cruzando esses dados. E um dos dados que ele cruza é justamente sobre o modelo de negócios. O que está no modelo de negócios é o que está reportado no restante do relatório. Então, olha só, você já pensou se você ficar mudando de hoje para amanhã, de amanhã para depois, o negócio não vai, né? Isso vai ser um problema. Muito bem, professora. Agora, deixa eu falar sobre o nosso treinamento. Claro, hoje aqui nós estamos falando de modelo de negócio. Na semana passada, nós falamos sobre a matriz de materialidade. E no nosso treinamento, esses são temas que são abordados no nosso curso Relato Integrado para Entidades Públicas, né? É um curso aí voltado realmente aí para as entidades públicas, para cumprimento aí das decisões normativas do TCU, com 2 turmas abertas agora, uma no dia 17 e 18 de maio e a outra no dia 8 e 9 de junho. É um curso online, 100% online, onde o professor Luiz Bueno e a professora Janaína, juntamente com o professor Cláudio, serão os aplicadores, a professora falando bastante sobre governança pública, o professor Luiz Bueno falando sobre sustentabilidade, o professor Cláudio trazendo a questão do pensamento integrado, e nós sempre
temos um convidado para brilhantar ainda mais aí os nossos painéis. Para vocês terem ideia, a gente já teve Pedro Mello, aí o diretor do IBGC, já tivemos o Vinícius Marquesi, que é o presidente do CREA São Paulo, a Vânia Bughetti, aí da Comissão Brasileira de Acompanhamento do Relato Integrado, o Augusto Ferradales, aí, que é o analista, um dos analistas responsável, né, pela decisão normativa aí do TCU. E esse curso ele tem todo aí um conteúdo rico, né, um conteúdo programático muito rico, voltado a ajudar na elaboração do seu relato integrado. Depois eu vou deixar o link aqui no chat, mas se vocês quiserem, pode buscar informação na internet, nas redes sociais, colocou lá relato integrado para entidades públicas, logo vocês vão achar aí o nosso curso. Professora Janaína, muito obrigado. Professor Bueno, todos os participantes, muito obrigado. Eu gostaria das suas considerações finais para a gente fechar aqui o nosso Tira Dúvidas. Se alguém tem mais alguma dúvida e quiser mandar depois, professora, posso disponibilizar o seu e-mail? Por favor, pode disponibilizar, eu respondo rapidinho. Janaína.calvo@palestrafinanceira.com.br, janaína.calvo@palestrafinanceira.com.br. Pode enviar suas dúvidas também por e-mail. Professora, por favor, suas considerações. Pessoal, não deixe para pensar no relato integrado, não tem mais que apresentar no e-contas. Pois é, mas eu vou te contar. Eu estava conversando com o pessoal do Tribunal de Contas essa semana e eles já estão olhando. Todo mundo que postou, que não postou, e nós, Conselho de Fiscalização, nós estamos numa secretaria. E essa secretaria já foi acionada, eles já estão olhando para um dos nossos convidados, talvez seja ele ou seja alguém dessa secretaria, que vai comentar conosco quais são as percepções que eles tiveram dos relatórios que eles receberam. Então, nós já estamos num caminho. Não deixe para pensar em cima da hora, porque tudo que é feito às pressas não sai bem feito. Então, vamos pensar de maneira muito estratégica sobre esse relatório. Não pense que é só para apresentar para o Tribunal de Contas da União. Pense que pode ser uma ferramenta de gestão de melhora de eficiência dos seus processos. Muito bem. Professor Bueno? Legal. Olha, eu faço minhas as palavras da Janaína. Acho muito importante essa capacitação, muito oportuna, né? E animo vocês aí estarem com a gente, né? Vamos conversar um pouquinho sobre esses temas todos que são contemporâneos, que são da atualidade, né? Que são muito importantes. A gente não pode dizer mais que tudo isso é tendência, né? Isso é cenário, é urgência. A gente não consegue mais produzir ou consumir da forma como a gente vem produzindo ou consumindo. A gente não pode mais prestar um serviço do jeito que a gente prestava antes, sem alguns cuidados, né? Do ponto de vista ambiental, social, econômico, de governança, né? Tudo isso é muito importante. Então, encorajo a vocês a participarem conosco aí da capacitação, nessas 2 datas que o Paulo passou, né? E vocês vão encontrar também lá o professor Cláudio Andrade, que é um dos maiores craques nesse tema, uma pessoa muito bacana. Beleza, pessoal? Um ótimo final de semana para todos aí. Sim. Muito obrigado, professor. Pessoal, a gente soltou uma enquete rapidinha só para saber, a fim de melhorar aí a distribuição dos nossos conteúdos, por onde vocês ficaram sabendo aí desse Tirar Dúvida. Eu agradeço muito se vocês puderem responder. Muito obrigado. Professora Janaína, muito obrigado. Karina, Márcia, Juliana, Rosileia, Marcelo, Cíntia, professor Luiz Fernando Bueno. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.